Bom, então, na introdução é que você vai apresentar a delimitação do tema, tá? E isso fica claro porque tem pessoas que fazem, na própria temática, já delimitam. Aí fica uma coisa assim um pouco estranha. Por exemplo, eu vou trabalhar com a dificuldade de aprendizagem em 3 escolas do município do Rio de Janeiro, da Zona Oeste. Pronto. Trabalhar com a dificuldade de aprendizagem. Quando eu introduzir, esse projeto de pesquisa será aplicado em 3 escolas. Aí você já vai introduzindo de uma forma interessante e clara, e que estimule quem estiver lendo a ter um interesse até para perceber que trabalho é aquele, que fonte de pesquisa seria aquela que você vai desenvolver. E uma outra coisa, situar o leitor no contexto pesquisado. Vamos pensar uma coisa? Lembra que esse trabalho acadêmico vai ser do mundo acadêmico, não é de vocês mais, não é isso? Quem estiver lendo aquele trabalho pode nunca ter ouvido falar do seu município, do seu estado, da sua região. Gente, isso não é nada demais, esse país é muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Situar o leitor no contexto é você falar daquela realidade, é contextualizar. Por exemplo, eu não sei, vamos hipoteticamente pensar no seguinte: a escola X do município tal está situada, enfim, geograficamente em tal região. Qual é a clientela que ela atende, qual é o público-alvo, qual é a realidade, enfim, apresenta ao leitor todo um contexto. Você aqui está qualificando o seu trabalho, dando dados que muitas pessoas desconhecem e, obviamente, está crescendo, mas crescendo em qualidade. Não é isso? Lembra que você tem que ter, no mínimo, 5 laudas. Na introdução ainda, você tem que oferecer o quê? Uma visão global do estudo a ser realizado. Lembra que essa dificuldade de aprendizagem, entre outras situações, não é específica da sua região, é de um contexto social e tem mais. Quando é global, vamos assim utilizar um momento mais atual. Ela é global e é glocal. É o global no local que você está pesquisando, isso aí. Então é importante mencionar essas possibilidades, tá? Então, na introdução, você já pode oferecer essa visão global do estudo que você vai realizar. Ainda na introdução, você não pode deixar de esclarecer as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto. O assunto, dificuldade de aprendizagem, é muito amplo e vai ser amplo sempre, não é isso? Então, você já vai estabelecer que objetivo você pretende alcançar, por exemplo, e fiquem atentos às estatísticas que vocês trabalham com percentuais totais. 100%. Ninguém consegue 100%. Então, vamos ter uma certa preocupação, o maior número possível, ou minimizar, por quê? Você está muito próximo de uma realidade. Então, aqui é importante que essas delimitações também fiquem previamente estabelecidas dentro da sua introdução. Está claro? Ajudou um pouquinho aí a pensar? Tá? Lembrando que no manual de vocês tem também o quê? Outras situações, como tem no CD-ROM também. E não vamos esquecer que nós temos tutores lá, assim, aguardando ávidos as informações de vocês, tá? A gente está só discutindo ações, assuntos e situações, tá bom? Eu já tenho a minha temática, já introduzi, agora eu vou fazer o quê? Eu vou justificar, certo? Então é quase que uma sequência lógica. Lembra o exemplo inicial, bastante pueril, quando a gente retorna de um período letivo e a professora fala, minhas férias? É exatamente isso, né? Você vai trabalhando em cima das situações. O que seria a justificativa? É um convencimento. Convencimento de que o trabalho acadêmico a ser realizado, ele vai contribuir para o avanço da pesquisa. Aí, vamos pensar um pouco. Se eu vou fazer esse recorte, ou esse trabalho de pesquisa estabelecido, eu tenho que justificar, convencendo que aquilo tem importância acadêmica de qualidade. Lembra que é um trabalho acadêmico que tem um referencial teórico a ser desenvolvido e trabalhado. Aí eu vou dizer nessa justificativa o seguinte, por que eu escolhi esse tema? Não é isso? Qual a relevância social desse tema? Não, percebam o seguinte, é só uma questão de produção textual. E vocês utilizando essa formatação, isso ajuda demais a vocês aonde? Na realização das atividades previstas no cronograma. Não é isso? Quando você encaminhar a justificativa e a introdução para o seu orientador, isso aqui já vai criando toda uma delimitação e até uma ação em que você já pode pesquisar e encaminhar aquela possibilidade, certo? Bom, se eu já tenho o tema, introduzi e justifiquei, eu vou fazer o que agora? Eu vou objetivar, não é isso? De uma forma geral, ampla e de forma específica, que seriam estratégias ou subsídios que eu vou utilizar para atingir aqueles objetivos, tá certo?
Bom, objetivos, então, é o que se quer atingir com a realização do trabalho. O geral, como eu já falei, é amplo, não é isso? Tem tudo aquilo que eu pretendo alcançar, e os objetivos são aquelas estratégias que eu vou utilizar para atingir esse objetivo geral. Tá? Então, o geral determina o quê? O conhecimento que se espera obter com a pesquisa. E os específicos relacionam-se sempre hierarquicamente. Você não pode fugir da questão geral. E vai estar sempre presente ali com esse objetivo geral. Por exemplo, não quero falar exemplo de cursos aqui, mas alguém resolve fazer um trabalho acadêmico sobre a poluição do canal de Marapendi, aqui pertinho de Jacarepaguá. Eu diria o seguinte: esse tema, a poluição do canal de Marapendi, é fechado ou é aberto? Eu diria que é aberto, e muito aberto. Sabe por quê? Que poluição é essa? Atmosférica, de resíduos sólidos, da água, enfim, do entorno. Eu poderia ter a poluição do canal de Marapendi. Então, eu vou traçar rapidamente aqui um objetivo geral. O que eu pretendo nesse trabalho que eu pretendo desenvolver? A questão da poluição do canal de Marapendi. Eu quero transformar o canal de Marapendi em índices de potabilidade adequados. Não é nem 100%, nem 0%. Isso é o meu geral. Qual seria um objetivo específico? O que eu teria que fazer? E até para delimitar aquele tema, eu vou dizer que eu pretendo fazer um trabalho sobre a poluição do canal de Marapendi através dos resíduos sólidos. Ponto. Eu já fiz uma delimitação. Então, eu tenho um universo mais fácil. Um objetivo específico para isso. Eu percebo que aquele canal está muito poluído porque a comunidade do entorno lança garrafas PET, etc. Então, eu percebo que está faltando um tipo de educação ambiental para aquela comunidade. Um objetivo específico meu, qual seria para isso? Criar programas de educação ambiental para a comunidade do entorno do canal de Marapendi. Percebeu? Está diretamente específico e diretamente ligado o quê? Ao meu geral. Aí eu vou pensar num outro. Aí eu vou fazer um estudo e vou perceber que alguns esgotos estão sendo jogados in natura. Então eu vou instalar filtros. Seria um outro objetivo. Reparou? Está tudo inserido naquela questão ali presente. Então, o geral diretamente interligados com os específicos de uma forma hierárquica, tá? Que você consiga dar a sustentabilidade a essa possibilidade. Lembrando sempre o seguinte: as regras internacionais da BNT deixam claro que sempre que você objetiva, o verbo tem que estar no infinitivo. Tá? São regras internacionais, mas também está no CD de vocês, sua fonte de pesquisa. Tá? Fugir de verbos que impossibilitem a mensuração de resultados. E outra coisa, verbos que surgem dos famosos modismos aí presentes. Por exemplo, alguém falou em conscientizar. É um verbo que está bem nessa questão. Como é que a gente vai mensurar a conscientização de alguém? Como é que você vai medir esse resultado? Como é que você sabe que uma comunidade foi conscientizada ou não? Então, vamos pensar em algumas questões. Então, tem verbos, e na plataforma de vocês tem uma relação de verbos que está ligada à taxonomia de Bloom, que fala de alguns verbos que denotam ação sempre, e como eles podem ser trabalhados. Então, isso ajuda demais a elaboração desses objetivos. Tá? Outra coisa, vem assim, reciclar. Também está muito... Reciclar, a gente só recicla material que não tem mais utilidade. Então, se recicla assim, materiais e resíduos, não se reciclam pessoas, tá? Pessoas sempre têm utilidade, tá? Capacitar. Todo ser humano que pertence à espécie Homo sapiens já é capaz. Homo sapiens, homem com sabedoria e inteligência, ele vai atualizar-se, mas ele tem capacidade, tá? Só para a gente também ser muito purismo, não é isso? A questão do reciclar, tá até pensar o seguinte: se pensou em reciclar, utiliza o termo preciclar. Qual é a diferença entre reciclar e preciclar? Quando você recicla, você pega materiais que não têm mais utilidade e tenta reaproveitar. Isso é totalmente correto na questão ambiental. Quando você precicla, você escolhe substâncias, elementos que não deixam resíduos. Qual é a vantagem disso? Se você não deixar resíduos, você não tem o que reciclar. Então, nós já estamos num momento na frente aí que é importante ressaltar essas questões, tá? Enfim. Vamos só pensar, então tem os verbos que são disponibilizados lá na plataforma, que vocês vão ver lá em leituras, vocês vão ver que isso ajuda bastante essa elaboração. Fora isso, todos os orientadores presentes vão estar caracterizados nisso ali, tá bom? Vamos lá. A gente vem falando as questões, né? Quando eu falo de formulação de problema ou problematização,
ele está o tempo inteiro junto do meu foco de pesquisa. Porque quando você pensou no tema, você já está inserido ali nessa problematização. Foi o que levou a você. Então, o que na verdade seria esse processo? Essa problematização do trabalho de pesquisa, ela orienta a busca de documentos, instrumentos, técnicas e materiais. É a partir desse recorte, ou desse problema que você vai elencar na sua temática, que você vai começar a levantar materiais, não é isso? E levando o seguinte, que você já vai separar o que estiver diretamente envolvido com o seu foco na pesquisa. Então, quando a gente se separa material, ou levantamento, ou referencial teórico, você vai separando tudo. Mas, na realidade, daquela primeira separação, você vai elencar alguns que vão ser mais eficientes. Esses é que vão servir como fonte, subsídio de todo o seu material presente ali, tá? Bom, esse levantamento de um problema se responde através de uma hipótese que vai ser confirmada, na verdade, ou negada. Vamos lembrar isso aqui, que a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso. Lembram que as hipóteses são suposições, não é isso? Eu posso levantar muitas. Agora, aqui eu tentar conseguir responder, ou alternativas de tentar entender e interpretar, é que elas vão ser diretamente voltadas às questões das possíveis soluções dos recortes ou dos problemas que a gente vai estabelecer, tá certo? Então é importante lembrar que essa hipótese pode ser confirmada ou negada a partir da fonte de pesquisa. Vamos imaginar o seguinte, se eu levantei uma hipótese, ela foi negada nas minhas observações, ela vai servir como embasamento para aquele meu trabalho. Se ela foi negada, você vai tentar uma que você confirme a possibilidade. Tá? Então, é fundamental que você faça essa interface. Tem um exemplo aqui que a gente estabelece, e é um exemplo para se pensar, e que vai caracterizar sempre a questão de hipótese. O exemplo tem ali um tema qualquer. A educação da mulher e a perpetuação da injustiça. Vamos pensar o seguinte, uma hora a gente pensar um pouco em conjunto aqui. A educação da mulher e a perpetuação da injustiça. É um tema aberto ou fechado? Aberto. Por quê? Será se essa possibilidade, a educação da mulher e a perpetuação da injustiça, isso é real, aconteceu? Quando aconteceu? Em que década? Atualmente é assim? Na década de 20 não foi assim? Vamos pensar, vamos contextualizar essas questões. É um tema aberto, sim. Então, vamos imaginar que a gente fosse fazer um trabalho acadêmico sobre essa temática. Onde é que você iria delimitar essa questão? Quando você introduzisse o assunto. Você vai falar sobre a educação da mulher e a perpetuação da injustiça. Então, você vai começar a sua introdução na década de 20, ou na época que existia. Enfim, você vai criando o seu universo. Até. Porque eu posso dizer hoje, até sem muita comprovação científica, que eu acho que a educação da mulher atualmente não é a perpetuação da injustiça, não. Não é isso? Ou posso dizer que em algumas regiões ainda isso efetivamente acontece, em outras. Então vamos contextualizar e vamos mostrar essa questão nessa fonte. Vamos lá? Então nós levantamos aquele problema ali. Tá? Vamos lá dar continuidade a essa questão. O problema que está explicitado ali é o seguinte. Lembra que o tema é a educação da mulher e a perpetuação da injustiça. Levantou-se um recorte que diz o seguinte: a mulher é tratada com submissão pela sociedade. Seguinte, a mulher é tratada com submissão pela sociedade, vamos inserir nesse contexto. Que sociedade, de quando, enfim. Tudo isso são ações para serem levantadas e para serem pesquisadas. Tá? Então, o que é, na verdade, a hipótese? Ela é uma suposição para um problema proposto. Que suposição é essa? Eu vou tratar sobre essa submissão da mulher no novo milênio, vou tratar na década de 20, de 40, e vou fazer uma comparação entre essas ações. Tá? Então, vamos lá. Uma hipótese que pode ser trabalhada em cima daquela temática. Por exemplo, lembrando sempre que a hipótese é o quê? Uma suposição para o problema proposto. Então, por exemplo, a sociedade patriarcal representada pela força masculina, exclui as mulheres dos processos decisórios. Reparem que essa suposição está diretamente ligada à temática, como a gente já mencionou. Só tem o seguinte: a sociedade patriarcal representada pela força masculina exclui as mulheres dos processos decisórios. Quando? Hoje? Sempre foi assim? Vamos lá pensar o seguinte: a gente sabe que hoje 70% das famílias não tem mais o pátrio poder, é o mato poder. Vocês sabem que as mulheres atualmente continuam sendo responsáveis pela casa, pela educação dos filhos, os maridos, na verdade, já estão num outro local. Até por questões, enfim, que a gente sabe que existem. Então, vamos tentar situar
a questão temporal, a questão social. Eu até diria o seguinte: atualmente, a sociedade matriarcal, representada pela força feminina, exclui os homens dos processos decisórios, não é não? Lembra que vocês estão tão unidas, tão fortes, que vocês estão excluindo também. Então, é uma outra situação, uma outra hipótese a se pensar. Então, isso aqui é realmente para a gente começar a pensar em assuntos e pensar em possibilidades, tá? Claro que existem sempre exceções, mas a gente sabe realmente que numa questão cultural, isso é inegável, as mulheres têm esse conceito de família muito mais arraigado.